Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou estar dando continuidade ali na nossa série de Continuous Integration. Então no dia de hoje eu vou estar fazendo a instalação do Jenkins, tá? Então para quem não conhece o Jenkins ele é como se fosse um garçom, né, entre aspas, que é onde a gente pode passar comandos, né, operações, jobs, né, melhor dizendo, para estar executando na nossa esteira de desenvolvimento, tá? Então o vídeo de hoje é mais específico na instalação dele. Então eu vou estar ensinando a baixar aqui o programa, fazer ali a instalação local, tá? E consequentemente, né, vocês vão estar fazendo isso aí num servidor de vocês. Então o vídeo de hoje é bem prático assim para a gente fazer essa instalação, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu tirar aqui a minha cara, deixar aqui do ladinho, beleza? Então assim, antes de mais nada, deixa eu abrir aqui uma imagem que eu encontrei aqui na internet. Eu achei bem interessante para estar explicando para quem nunca viu Jenkins, como que ele funciona, né? Então, basicamente, quando a gente fala em Jenkins e a gente está falando em esteira de desenvolvimento, a gente está falando de pipelines, tá? O que são esses pipelines? Até essa imagem é engraçada porque ela lembra bem um cano, né? Um pipe, né? Então aqui é como se fosse mesmo a nossa esteira de desenvolvimento, tá? Então a gente tem ali a parte do desenvolvimento, tem a parte aqui do commit, do build, teste, né? Deploy e assim por diante, tá? E tudo isso aqui se configura no que? Num CI/CD, né? O Continuous Integration ou Continuous Delivery, tá? E o Jenkins ele vem para poder nos auxiliar nessas etapas, né? Nesses steps, né? Que são os pipelines aí que a gente pode estar configurando. Então a gente pode configurar cada pipeline para fazer determinada ação ali no Jenkins, né? Ou seja, no momento do commit fazer alguma ação, ou no momento do build, tá? No deploy, para o Jenkins poder fazer alguma operação, mandar para um servidor, mandar compilar, empacotar, né? Então, assim, o céu é o limite. Então, dá para você configurar a sua esteira de desenvolvimento utilizando aqui o Jenkins, tá? Nessa nossa trilha do Continuous Integration, a gente vai estar configurando o Jenkins juntamente com o GitLab, que é o repositório que eu mostrei ali na aula anterior, tá? No vídeo anterior. Então, hoje eu vou estar mostrando como faz aqui a instalação e depois no próximo vídeo eu vou estar mostrando como que configura essa integração entre o GitLab e o Jenkins aqui, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou entrar aqui no site do Jenkins, tá? Então para quem nunca acessou é o jenkins.io, tá? E aqui a gente já tem aqui a parte do download, tá? Então clica aqui no botão. É até interessante, né? Quem quiser se aventurar, né, e fazer um tipo de instalação diferente, ele também dá suporte a rodar em Docker, Kubernetes, tá? Em Linux, né? Ubuntu ou Debian. No nosso caso aqui a gente vai usar o próprio Windows, tá? Como é um exemplo aqui, eu vou estar mostrando aqui localmente, então eu vou estar fazendo aqui na minha máquina mesmo, tá? Então eu vou estar salvando aqui nessa pasta mesmo de downloads aqui dessa trilha, né? Então esperar aqui o download se concluir. Bom, então vamos iniciar aqui a instalação. Então, nesse caso, como é para o Windows mesmo, ele é bem simples. Ele é um pacote aqui que a gente vai dando next, next, né? Então, aqui ele pergunta a pasta de instalação. E aqui ele pergunta qual que é o tipo de autenticação, né? Como que vai ser rodado esse serviço aqui no Windows, tá? Aqui ele fala que a opção mais recomendável aqui é você usar um usuário e um domínio, tá? Que é uma forma de segurança. Neste caso, como é só um exemplo, eu vou executar como local system mesmo, tá? Beleza. Aqui ele pergunta qual que é a porta que a gente quer rodar, é o Jenkins, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar a porta, vamos colocar aqui a 1010, tá? Testar a porta, pra ver se, beleza, ó, ninguém tá usando, tá? E aqui ele trouxe o 8080, que é a padrão, né? Então todos os programas ali ele sugere 8080, mas a gente sabe que a chance de estar ocupada essa porta em um servidor ali de aplicações ele é bem fácil, né? Então provavelmente uma aplicação já vai estar usando ali 8080. Então eu recomendo vocês utilizarem uma outra porta ali, tá? Então aqui eu vou estar realizando o next. Pergunta aqui a questão de variáveis de ambiente e tudo mais. Aqui, na verdade, está perguntando Java, tá? Perdão. Então, aqui, o Jenkins, ele é baseado no Java, tá? Então, a gente tem que apontar a SDK aqui do Java instalado na máquina de vocês. Então, se vocês não têm o Java instalado, então eu recomendo vocês, antes de instalar o Jenkins, já instalar o Java, tá? Então, nesse caso, eu vou apontar qual que é a pasta de instalação. Então, ele aceita o Java 11, 17 ou 21, tá? Então, nesse caso, eu vou escolher aqui a pasta.
Eu vou navegar aqui então até a pasta do Java. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Java. Então, ó, não temos o Java aqui instalado. Vamos ver se ele está nos arquivos de 32 bits. Não está aqui também, ó. Então, ó, no meu caso, ó, eu não tô com o Java instalado, tá? Então é até bom, porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar aqui a instalação. Beleza, cancelar. E a gente vai vir aqui e vai pegar aqui, ó, SDK Java. Vamos até pegar a última versão, né, que é aquele aceita ali. Download. Então aqui aparece a página da Oracle. Ó, Java 21 e Java 17 avaliados, tá? Então no caso a gente vai pegar aqui o Java 21, que é o JDK Developer. E no caso, para o Windows, tá? Que é o nosso ambiente. E aqui a gente vai pegar o MSI, que é um instalador, né? Só a gente fazer um next e já é, né? Então vamos lá, vamos esperar aqui o download concluir. O download ele é bem pequeno, né? Então dá para dar 162 MB. Então esperar ali a conclusão. Então assim, né? Para vocês não terem esse trabalho, eu já recomendo. Verifique na máquina de instalação se vocês já têm o Java instalado. Se não tem, vocês instalam para depois instalar o Jenkins, tá? Que foi nesse caso aqui, tá? Como é uma máquina minha aqui e eu não uso o Jenkins local, eu uso no servidor, não tinha o Java aqui instalado, tá? Então eu vou estar executando aqui a JDK do Java. Beleza, então é next, né? Posso colocar aqui um padrão. Até lembrar qual que é a pasta que ele vai salvar, né? Program File, Java, JDK 21. Então next, beleza. Windows vai pedir aqui a permissão. E ele vai fazer ali a instalação do Java, tá? Então vamos aguardar aqui a instalação. Beleza, lá já instalou, ok. Agora a gente pode voltar lá no Jenkins e fazer ali a instalação dele, tá? Aí sim, ó, next. De novo aqui o padrão, vamos escolher aqui a opção que não é recomendável, já expliquei anteriormente por quê, né? Aqui vamos colocar a porta 1010, beleza. E aqui ele vai pedir a pasta de instalação do Java, tá? Então é aqui que a gente vai escolher lá a pasta que ele instalou. Então aqui já temos a Java, já temos o JDK 21, beleza. Já colocamos aqui, next, ele já passou para a próxima etapa, next e install. Windows vai pedir sua permissão, beleza. E aí a gente espera aqui a instalação do Jenkins, ó. Então aqui no caso ele já finalizou a instalação, tá? Então ele instalou, então nesse passo a gente começa a configurar ele, tá? Então como que a gente faz para configurar? Então a gente vem aqui no navegador e digita aqui, ó, localhost 2.10.10, que foi a porta que a gente instalou ele, tá? Então lá, ele já está iniciando. Então ele até fala para aguardar enquanto o Jenkins se prepara para trabalhar. Então nesse caso, o instalador basicamente ele só copiou os arquivos ali de um pacote, de um zip e jogou para a pasta ali do Windows de instalação. Então quando a gente inicia ele pela primeira vez, é aí que ele começa a fazer toda a configuração. Então por isso que na instalação ele foi um pouquinho rápido e aqui vocês vão ver que ele é um pouquinho mais demorado, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo por enquanto para a gente poder retornar quando acabar essa configuração, tá? Show de bola. Então ele instalou, então aqui ele já começa a fazer a parte da configuração, tá? Então aqui, na hora dele configurar, ele pede a senha, tá? Qual que é a senha do administrador? Pô, mas onde que fica essa senha? Então ele fala uma dica aqui, onde que pode encontrar essa senha aqui? Então ele sugere se acessar esse caminho aqui. Então vamos acessar aqui pelo executar. Beleza, ó, bloco de notas. Show de bola. E ele traz aqui ó, um token, né? Uma senha. A gente copia esse cara aqui e cola aqui na senha. E manda continuar. Beleza. Aí aqui ele pede qual que é o tipo de instalação. Instalar as extensões sugeridas ou selecione as extensões para instalar. Tá? O que são essas extensões? Tá? O Jenkins ele trabalha com plugins, né? Plugins, extensões, tá? É tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero que o Jenkins ele se autentica num servidor ali, Git, um GitHub, por exemplo, um repositório. Então a gente tem que instalar aqui a extensão do Git, tá? Não, eu quero que o Jenkins se autentica no GitLab. Então você tem que instalar a extensão do GitLab, tá? Neste caso aqui eu vou instalar aqui as extensões sugeridas, tá? Que aí ele vai instalar as padrões, tá?
Então, ó, vocês podem ver, ó, GitLab, LDAP, né, se a gente quer trabalhar com usuário e senha ali do nosso domínio, questão de e-mail, tá? E assim por diante. Então, vamos deixar ele instalar essas opções, tá? Se vocês não quiser selecionar uma por uma, que é até o recomendável, né, para não ficar com extensões aqui que vocês não vão utilizar, então eu sugiro mesmo vocês selecionarem a parte ali que vocês instalem depois por fora essas extensões, tá? Então vamos aguardar aqui a sua instalação. Show de bola! Então ele já instalou aquelas extensões padrões ali. Então provavelmente a gente vai estar utilizando ali a extensão do Git, extensão ali de segurança, de SSH, tá? E aqui o segundo passo, ele pergunta aqui qual que é o nome do administrador e a sua senha, tá? Então aí aqui eu recomendo vocês colocarem uma senha segura, tá? No caso eu vou estar colocando aqui admin 123, como é só um exemplo, tá? Aqui o nome completo, vamos colocar administrador. E aqui ele pede um endereço de e-mail, tá? No caso aqui eu vou colocar aqui o próprio meu e-mail aqui de contato, só para exemplo, tá? Salvar e continuar. Aqui é o URL de configuração da instância do Jenkins, tá? Então eu vou permanecer localhost 1010 mesmo, gravar e continuar. Então, finalizamos aqui a configuração do Jenkins. Então, a configuração do seu Jenkins está completa. Então, comece a usar o Jenkins. Beleza, ó. Então, nesse caso, ó, se eu mandar sair aqui, ó, deixa eu salvar esse endereço. Beleza, sair, voltou aqui para outra página e vou acessar aqui. Então, sempre quando a gente quiser acessar o Jenkins para poder fazer alguma manutenção ou alguma configuração, então é o localhost 2.1010, tá? Se vocês forem configurar o Jenkins em um servidor ou uma VM de vocês, então antes, né, depois, né, de configurar e tudo certinho, lembre de liberar essa porta lá no firewall, tá? Porque senão você não vai conseguir acessar o Jenkins externamente na tua máquina, tá? Então, nesse caso, por exemplo, vocês iam lá no firewall e iam liberar a porta 1010 para vocês conseguirem acessar externamente. E, obviamente, não ia ser localhost, né? Vocês iam colocar o IP desse servidor, tá? Nesse caso, como é local, então é mais simples. Então, não precisa liberar a porta nem nada, tá? Então, aqui é admin e a senha aqui, 123. Então, essa aqui é a página de login para você acessar o Jenkins, tá? Então, vamos entrar aqui. Ele mostra para vocês aqui toda a configuração, que está tudo zerado, não tem nenhum job, né? Então, aqui, ó, nova tarefa, que seria os jobs. Tem a parte de usuários, tá? Então a gente pode criar outros usuários aqui, não só o admin, tá? A gente consegue aqui gerenciar o Jenkins, tá? Nessa parte do gerenciamento do Jenkins é onde a gente configura lá as extensões, que são os plugins, tá? A gente também tem como configurar variáveis de ambiente, questão de credenciais, né? Adicionar ou criar novos usuários e assim por diante. Então ele é uma ferramenta assim bem robusta, dá pra gente fazer diversos tipos de configurações, tá? Então, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz a configuração entre o Jenkins e mais o GitLab, tá? E nesse próximo vídeo eu já vou mostrar como que a gente cria uma pipeline de compilação, ou seja, conforme a gente submeter um commit lá para o GitLab, ele vai lá e já faz a compilação. Ele aciona o Jenkins para poder fazer a compilação e se deu sucesso, ele libera o merge request. Se não, ele bloqueia falando que deu erro na compilação, tá? Então, até a próxima aula.